Olá pessoal, como é que é? Como é que é? Eu espero que todos vocês estejam bem. Acredito que todos passaram um final de semana bem, próspero. Eu passei o meu e acredito que vocês também. Hoje é segunda-feira, como vocês já sabem, dia de vídeo novo e como tema para hoje eu vou falar sobre a oração, as nossas orações. E começo já por dizer que a oração é o meio de comunicação entre nós, os seres humanos, e Deus. É o meio mais eficaz. É o único meio em que Deus nos ouve. Ou seja, Deus está pronto para ouvir a oração de cada um de nós. Mas a oração tem que ser bem feita. A oração é algo que deve ser bem feita. Porque é pela oração que nós falamos com Deus. É pela oração que nós demonstramos que acreditamos em Deus. É pela oração que nós demonstramos também uma atitude de fé. Por que nós fechamos os olhos? Nós fechamos os olhos para conectarmos o nosso pensamento a Deus. Porque na nossa mente eu estou a falar com Deus. Deus está a ouvir a minha oração. Então, no período todo da oração, com os olhos fechados, nós nos conectamos a Deus. Não que é impossível fazer uma oração com os olhos abertos. Podemos sim, mas só que a distração é muito eficaz com os olhos abertos. A conexão com Deus com os olhos abertos, a qualquer momento pode ser distorcida, porque nós estamos a ver coisas estão a se passar. Não digo que é errado, porque há momentos e há situações em que nós temos que orar com os olhos abertos. Há momentos que eu estou a orar no trabalho, eu tenho que orar com os olhos abertos, mas eu estou conectado, eu conecto a minha mente a Deus. A oração é uma atitude de fé e, na maioria dos casos, eu aconselho a todo mundo que a oração deve ser feita em privado. Em privado. Se tu estiver sozinho. Por isso é que, na maioria das vezes, eu acredito que todo mundo é assim. Todo mundo sente-se bem a orar no seu próprio quarto. Porque é um local, é um sítio seguro, é a sua privacidade. Tu sabes que ali estás sozinho. Ok? Mas eu quero dizer mais sobre a oração. Dizer o quê? Que a oração, nós quando paramos para orar a Deus, nós temos que fazer uma oração com cabeça, tronco e membro. Sem pressas. Se tens pressa para fazer oração, não faça. Não faça. Nós quando pedimos conselhos aos nossos pais, ou quando pedimos alguma coisa a alguém, nós pensamos, nós idealizamos, nós formulamos a frase, nós formulamos o pedido. E quando falamos com essa pessoa, nós temos que estar bem posturados. É uma série de normas que o ser humano tem quando queremos algo de alguém. E de melhor modo tem que ser para Deus. Porque é através das orações que nós desabafamos, pedimos, choramos, sentimos a presença de Deus. Então, a oração, eu posso dizer que é a maior atitude de fé para com Deus. A oração é a maior atitude de fé para com Deus, pois é a nossa conversa com Deus. Do mesmo jeito que tu conversas com teu amigo, que tu te abres com teu amigo, tens que fazer isso mais vezes e melhor para com Deus. Porque Ele é quem dá a solução das nossas vidas, das nossas lutas. Ele é quem libera as nossas conquistas. Ele é quem está conosco nas nossas vitórias. Ele é quem nos segura nas nossas derrotas. E Ele sabe disso tudo. Mas para Ele agir, para Ele ter acesso, é necessário nós orarmos. Como eu disse nos vídeos anteriores, nós temos que ir atrás. Ir atrás é através da oração. E o diabo tem usado muitas armas
para fazer com que nós fiquemos dias e dias sem orar, cansados de orar, preguiça para orar, mal-estar para orar. E sem esquecer que muitas das vezes o próprio mal-estar é uma batalha espiritual que está acontecendo no momento para nos impedir de orar. Isso é só uma observação. Então, irmão, há muita luta, há muita coisa que nós desejamos, há muita coisa que nós queremos, que é apenas pela oração. É apenas pela oração. Eu conheço pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Algumas não acreditavam, agora já acreditam. O mundo espiritual existe. Tal como acontecem coisas aqui no nosso mundo, também acontecem no mundo espiritual. Ok? Eu não posso deixar viver assim, sem essa noção. E o mundo espiritual não é algo que nós enfrentamos com a força do nosso braço. É impossível. Eu não consigo lutar com o espírito mano a mano. Eu já vi alguém manifestar e deu um soco em alguém, mano. Aquilo não foi fácil, mano. Mas aquilo era o que era a força do espírito no corpo da pessoa, não era o espírito. Mas o mundo espiritual é enfrentado com batalha. O mundo espiritual é uma outra dimensão. O mundo espiritual é enfrentado apenas com batalha. E como é que nós enfrentamos essa batalha? Por intermédio das nossas orações. Como é que nós alcançamos as nossas promessas? Por intermédio das nossas orações. Posso te dizer que o mundo espiritual é uma outra dimensão. Sim. Vou dar um exemplo mais prático. Quando nós desejamos algo, ou quando nós queremos algo e estás motivado, estás otimista com relação a essa situação e dizes sempre, não, eu vou conseguir. Tu estás a atrair. Há termos que dizem que nós temos que atrair boas coisas para nós. Isso é atrair, sim senhora. Numa outra dimensão, tu estás a atrair aquilo que tu queres com as tuas palavras. E oração é feita através de palavras. E as nossas orações têm esse poder. As nossas orações têm um poder que nós não imaginamos. Por isso é que nós quebramos lutas espirituais apenas pelas orações. Como é que isso pode? São as nossas palavras. As nossas palavras têm poder. A tua palavra tem poder, a minha palavra tem poder. Por isso é que nós temos que vigiar sempre o que nós falamos. Temos que vigiar o que sai do nosso coração, o que está dentro do nosso coração e o que está na nossa mente. E quando nós produzirmos para fora, temos que vigiar mais uma vez para não falarmos ou não atrairmos coisas más. Porque o mundo é assim, nós vivemos na lei da atração. Nós atraímos aquilo que pensamos, nós atraímos aquilo que desejamos. Se tu és otimista, vais atrair coisas boas para ti. Não quer dizer que não vai te acontecer coisas erradas. Acontecem porque nós aprendemos com elas. Mas, por seres otimista sempre, tu vais passar por mais experiências positivas do que negativas. E vice-versa. Então eu quero dizer-te o seguinte, para terminar o vídeo. Não permita-te ficar um dia sem orar. Seja para agradecer, seja para pedir perdão, seja para pedir alguma coisa, seja para entregar alguma coisa. Não aceita ficar um dia sem orar. Eu posso te garantir isso, que ficar um dia sem orar é dar espaço para o diabo plantar alguma coisa na nossa vida.
Então nós temos que orar sempre. A própria Bíblia aconselha orar sem cessar. Orar sem cessar não é acordar às 6 horas, estás a orar até o dia seguinte às 6 horas. Não. Deus compreende que nós trabalhamos, Deus compreende que nós temos vida, mas nós temos que orar. A vida com Deus é entregar todas as situações nas mãos de Deus através da oração. Essa é a vida com Deus. Ok? Espero que este vídeo te encontre bem, com o coração aberto e com a mente aberta. Estamos juntos até quinta-feira.